Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. O nosso encontro hoje é para fazer análise de algumas questões aplicadas em concursos públicos que poderão facilitar a tua vida na hora da tua avaliação institucional. Esse encontro é principalmente para meus colegas de sala de aula, que vulgarmente chamam de alunos, porque alunos somos todos nós, né? Mas com certeza pode alcançar a todos aqueles que são amantes do direito constitucional. Maravilha? As questões foram elaboradas de forma, tendo comparando questões de grau médio e difícil, para que nós possamos fazer um apanhado necessário para, resolvendo as questões difíceis, resolveremos qualquer questão de nível mais fácil, em tese. Vamos lá? A primeira questão foi aplicada em 2018 pela Banca Fundação Getúlio Vargas, no concurso Tribunal de Justiça de Alagoas. Diz assim: dias após a aprovação da Lei Estadual ZZ, determinada associação de classe ajuizou ação ordinária em face do Estado, com base em uma de suas normas. Ao proferir a sentença, o juiz de direito julgou improcedente o pedido, baseando-se no argumento da inconstitucionalidade da referida lei. Ao tomar conhecimento do ocorrido, o governador do Estado decidiu ajuizar ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Sua assessoria, no entanto, argumentou que 1. Essa ação não poderia ter objeto ato normativo estadual. 2. O governador jamais teria legitimidade para juizar essa espécie de ação. 3. Não havia controvérsia judicial relevante que pudesse justificá-la. Bem, esse assessor do governador, que poderia ou poderá ser você no futuro, né, deu essas orientações ao governador. Vamos verificar quais são as assertivas, quais são as orientações que ele deu de forma correta. Tá? Então, a orientação número 1 diz que essa ação não poderia ter por objeto ato normativo estadual. Doutores, o artigo 102, inciso 1, a linha A da nossa Constituição, de fato, prevê a ADC apenas quando o objeto for lei ou ato normativo federal. 102, inciso 1, a linha A, parte final. A parte inicial fala da ADI, a ação direta de inconstitucionalidade. Essa tem por objeto tanto lei ou ato normativo federal ou estadual. Mas, como diz o enunciado, a ação declaratória de constitucionalidade, de fato, não pode ter por objeto um ato normativo estadual, mas somente lei ou ato normativo federal. Então, nesse caso, o assessor acertou a orientação dele. A questão número 2 diz o seguinte, a orientação 2, né? O governador jamais teria legitimidade para juizar essa espécie de ação. Mentiu. Aí faltou o assessor ler o artigo 103, inciso 5, né? 103 que traz o rol de legitimados para propor as ações de controle concentrado. Lá no 103, inciso 5, está o governador dos estados, governador de estado ou do Distrito Federal. Então a segunda orientação, como vimos, está incorreta. Governador pode sim propor qualquer das ações de controle concentrado. Artigo 103, inciso 5. Beleza? A orientação número 3 diz assim, que não havia controvérsia judicial relevante que pudesse justificá-la. Doutores, um dos principais pressupostos da ADC é exatamente a presença de controvérsia judicial relevante. Não basta ser controvérsia judicial, tem que ser controvérsia judicial relevante. Não confundir com controvérsia doutrinária. Controvérsia doutrinária existe o tempo inteiro. O que nós temos como pressuposto para propor uma ADC é a controvérsia judicial relevante. E como nós sabemos que ela não está presente? Veja o que diz o enunciado. Lembrando, dias após a aprovação da lei. Dias após a aprovação da lei. Se a lei foi aprovada recentemente, ela pressupõe que ainda nem teve tempo para essa controvérsia judicial. Essa controvérsia judicial significaria, de forma bem simples, o Poder Judiciário aplicando essa norma de forma diferente. Uns órgãos dizendo que ela é constitucional, outros dizendo que não é constitucional, um diz que é, outro diz que não é, ou não é, não é, até que alguém diz basta. Basta, STF, é ou não é constitucional essa norma? Vamos falar um palavrão. Então, de fato, é um pressuposto para a ADC a presença de controvérsia judicial relevante. E isso depende de tempo. Para que haja controvérsia, precisa que hajam diversas decisões, o que, no caso, não aconteceu. O enunciado diz que foi dias após a aprovação da lei,
que ocorreu a pretensão da propositura dessa ADC. Não pode. Tem que ter um tempo para que haja controvérsia judicial relevante. Maravilha? Então, essas considerações acerca da orientação do assessor do governador do nosso anunciado. A próxima questão também é de 2018, aplicada pela banca Fundep. Tá? Diz assim, com alterações, tá? O AGU deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Isso não é verdade. O AGU ele vai ser convocado no que se refere às ações de inconstitucionalidade quando houver a expedição de um ato pelo poder público, né, pelo poder público em geral. Então, ele, na forma da Constituição, AGU, ele deve se manifestar para defender o ato impugnado. Se não há um ato impugnado, por exemplo, numa ADO, numa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, se não existe uma omissão, o AGU não vai defender ato nenhum. E nesse caso, não há obrigatório que ele participe de todos os processos que tramitam no STF. Ao contrário do Procurador-Geral da República. Esse sim deve participar de todos os processos que lá tramitam. Maravilha? A letra B diz o seguinte: declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada a ciência ao poder competente para a adoção das medidas necessárias. É verdade. E continua a questão. E em se tratando de órgão legislativo, para fazer em 30 dias. É mentira. E de fato, julgada procedente uma ADO, as autoridades são de fato intimadas para tomar as medidas necessárias. Mas quando o poder omisso é o poder legislativo na sua função legiferante, não há que falar em prazo para as providências. Prazo de 30 dias, de fato, existe para a administração pública, para tomada de providência de atos administrativos. Não há prazo para o Poder Legislativo legislar, perfeito? Então é renunciado quando dizem se tratando de órgão legislativo, na função legiferante, que fique bem claro isso, na função de criar leis, lembrando que o Poder Legislativo também administra, também exerce função administrativa. E se for na função administrativa, aí sim pode ser dado um prazo de 30 dias para ele. Mas na função de criar leis, não há prazo para que ele tome as medidas necessárias, perfeito? A letra C diz que a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente da Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei complementar. Doutores, a Constituição não exige lei complementar para tratar de ADPF. Ao contrário, ela diz na forma da lei. E é importante lembrar que nós só podemos falar em exigência de lei complementar quando a própria Constituição determina que aquela matéria será regulada por lei complementar, perfeito? Osman, como é que eu sei disso? O próprio texto diz: lei complementar regulamentará, lei complementar tratará desse conteúdo, lei complementar, se for apenas na forma da lei, a lei, se disser somente a lei, nós estamos falando de lei ordinária, ou pode ser feita por lei ordinária, mas se disser o texto constitucional na forma da lei complementar, somente por lei complementar poderá ser regulada aquela matéria. E a DPF não há previsão de lei complementar para regulamentá-la. Por isso, ela foi regulamentada por lei ordinária. Tá? Bem, a letra D diz o seguinte: as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante. Doutores, as decisões definitivas do STF, no que se refere à matéria de constitucionalidade, de fato produz efeito contra todos, é o efeito erga omnes, e vinculante. Mas, Osman, vincula quem? Essa decisão vincula quem? Obriga quem? Vamos continuar anunciado? Diz assim: produz efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário, certíssimo. A decisão vinculante, o efeito vinculante da decisão do STF em controle concentrado vincula os demais órgãos do Poder Judiciário. Não vincula, olha a ênfase, não vincula o próprio STF. Tá? Então vincula os demais órgãos, não vincula o STF. Hoje o STF pode declarar que uma norma é inconstitucional e amanhã uma norma com o mesmo conteúdo pode chegar até lá, um questionamento da sua constitucionalidade, e o STF dizer é constitucional, é perfeita a norma. Então a decisão definitiva de mérito em controle de constitucionalidade do STF
vincula os demais, olha a ênfase, os demais órgãos do Poder Judiciário, não o próprio STF. Maravilha? E continua. E a administração pública direta e indireta, também é verdade, vincula a administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. Também é verdade. Há decisões em controle concentrado, decisões de controle de constitucionalidade, em geral, vinculam, de fato, toda a administração pública em todas as esferas, em todos os níveis, federal, estadual, distrital e municipal. Maravilha? Então, a letra D é a questão correta.